Um homem humilhado no trabalho se vê diante de uma decisão que mudará sua vida para sempre. Uma criança inocente fará uma pergunta que ecoará em seu coração. No hospital, o destino entrelaçará vidas de maneira inesperada, através de um gesto de compaixão extraordinário. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O sol ainda lutava contra as nuvens cinzentas quando Marco Salem empurrou o carrinho de limpeza pelos corredores do arranha-céu no centro da capital. Suas mãos calejadas seguravam firmemente o cabo da vassoura, enquanto seus pensamentos vagavam para a consulta médica da filha Chiara, marcada para o final da tarde. Aos 5 anos, a menina já conhecia os corredores do hospital melhor que muitas crianças conhecem parques. O problema cardíaco congênito exigia acompanhamento constante, e cada consulta era uma mistura de esperança e apreensão. Marco havia acordado às 5 da manhã, como sempre fazia nos últimos 2 anos. O apartamento pequeno no subúrbio ecoava com o silêncio que ainda o assombrava desde que sua esposa partiu, vítima de uma doença que consumiu não apenas sua vida, mas também as economias da família. O diploma de engenharia pendurado na parede parecia zombar dele todas as manhãs, lembrando-o de quem ele costumava ser antes que o mundo desabasse sobre seus ombros. A empresa Allianz Corporation ocupava 20 andares do edifício, e Marco conhecia cada centímetro quadrado que precisava limpar. Começava sempre pelos andares mais baixos, subindo gradualmente até chegar ao 30º andar, onde ficavam as salas da diretoria executiva. Era um trabalho que ele aceitara por desespero, sem imaginar que 2 semanas depois estaria limpando o escritório da mesma mulher que havia rejeitado seu currículo meses antes, quando ainda tentava retornar ao mercado de engenharia. Olivia Allianz, presidente da empresa, que herdara do pai, era conhecida por sua frieza calculista e perfeccionismo obsessivo. Aos 32 anos, comandava um império empresarial com mãos de ferro, sem tolerar falhas ou incompetências. Marco a observara de longe durante meses, notando como ela tratava os funcionários com distância profissional que beirava a indiferença. Ela nunca o havia notado realmente, apenas como mais um funcionário invisível que mantinha o ambiente limpo. Naquela manhã de quinta-feira, Marco sentiu um peso diferente no peito. Chiara havia passado a noite inquieta, reclamando de dores no peito que o assombravam cada vez que se repetiam. O médico havia pedido novos exames, e a consulta de hoje definiria se seria necessário um procedimento mais invasivo. O medo de perder a única família que lhe restava o consumia silenciosamente, enquanto ele tentava manter a normalidade para não preocupar a filha. O primeiro erro aconteceu no 15º andar. Distraído com suas preocupações, Marco deixou o carrinho de limpeza posicionado inadequadamente próximo ao elevador executivo. Estava concentrado na limpeza das janelas quando ouviu o som metálico das portas se abrindo e, em seguida, uma voz irritada cortando o silêncio. Que absurdo é esse? Marco se virou rapidamente e viu Olivia. Allianz parada diante do elevador, seu terno azul marinho impecável contrastando com a expressão de fúria no rosto. Seus cabelos loiros estavam presos em um coque perfeito e seus olhos azuis gelados fixaram-se nele com uma intensidade que o fez engolir em seco. Desculpe, Sr. Allianz, vou tirar imediatamente. Imediatamente? Sua voz ecoou pelo corredor, fazendo com que outros funcionários parassem para observar a cena. Você acha que pode simplesmente bloquear o acesso executivo com sua negligência e resolver tudo com um pedido de desculpas? Marco sentiu o sangue subir ao rosto. Ao redor, funcionários começaram a se reunir, alguns sussurrando entre si. Ele conhecia aqueles rostos, pessoas com quem havia trocado cumprimentos educados durante meses. Agora, todos o observavam com uma mistura de constrangimento e curiosidade mórbida. Senhora, foi apenas um descuido. Não acontecerá novamente. Olivia caminhou até ficar a poucos centímetros dele, sua presença imponente fazendo com que ele se sentisse ainda menor. Descuido? Senhor. Ela pausou, olhando para o crachá em seu uniforme. Senhor Salem.
Você entende que esta empresa mantém padrões de excelência? Que cada detalhe importa? Sim, senhora. Compreendo perfeitamente. Não, você não compreende. Sua voz tornou-se ainda mais fria. Se compreendesse, não estaria aqui, bloqueando o acesso de executivos que movimentam milhões de reais diariamente. Este tipo de incompetência é exatamente o que está afundando a produtividade desta empresa. O silêncio no corredor era ensurdecedor. Marco podia sentir os olhares de pena e constrangimento dos colegas. Alguns desviaram o olhar, outros pareciam hipnotizados pela humilhação pública que se desenrolava diante deles. Onde está o supervisor de limpeza? Olivia perguntou a ninguém em particular, mas sua pergunta ecoou como uma ameaça. Ele ainda não chegou, senhora, respondeu uma secretária que havia parado para assistir à cena. Perfeito, então eu mesma cuidarei disso. Olivia virou-se para Marco novamente. Senhor Salem, você receberá uma advertência formal. Uma segunda ocorrência resultará em demissão imediata. Está claro? Perfeitamente claro, senhora. Marco moveu rapidamente o carrinho, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto reorganizava os materiais de limpeza. A multidão começou a se dispersar lentamente, mas ele podia sentir que o incidente se tornaria assunto de conversas por semanas. A humilhação queimava em seu peito como ácido, mas ele engoliu o orgulho e continuou trabalhando. O resto do dia passou em uma névoa de vergonha e ansiedade. Marco cumpriu suas tarefas mecanicamente, evitando contato visual com os colegas que haviam testemunhado sua humilhação. Durante o almoço, sentou-se sozinho no refeitório, revirando a sopa fria enquanto suas preocupações se multiplicavam. A advertência formal significava que estava a um passo da demissão. Sem este emprego, como pagaria as contas médicas de Chiara? Como garantiria que ela continuasse recebendo o tratamento necessário? Às 15 horas, Marco recebeu o documento oficial, uma folha branca com o timbre da empresa, detalhando sua infração e as consequências futuras. Suas mãos tremeram ao assinar o recebimento, cada palavra do documento ecoando em sua mente como uma sentença. O supervisor de limpeza, um homem gentil chamado Pietro, entregou o papel com um olhar compassivo. Marco, seja mais cuidadoso. A presidente não está para brincadeiras ultimamente. A empresa passa por uma reestruturação e ela está sob muita pressão. Entendo, Pietro. Não acontecerá novamente. Espero que não. Você é um bom funcionário e sei que tem responsabilidades em casa. Marco dobrou o papel e o guardou no bolso do uniforme, sentindo o peso das palavras. Responsabilidades em casa. Chiara contava com ele para tudo. Era pai, mãe, provedor e protetor. Não podia se dar ao luxo de perder este emprego, mesmo que significasse engolir sua dignidade diariamente. O resto da tarde arrastou-se lentamente. A cada corredor que limpava, Marco revia a cena da manhã, imaginando o que poderia ter dito ou feito diferentemente. A humilhação pública havia aberto feridas que ele pensava ter cicatrizado há muito tempo. Lembrou-se de quando era respeitado por seus conhecimentos, quando suas opiniões importavam em reuniões de projeto. Agora, era apenas mais um funcionário invisível, cuja única função era manter as superfícies limpas para pessoas que nem se davam ao trabalho de aprender seu nome. Às 17 horas, Marco trocou de roupa no vestiário e caminhou até o ponto de ônibus onde Chiara o aguardava com a babá Agnes, uma senhora idosa do prédio que cuidava da menina por uma quantia simbólica. Ao ver o pai, o rostinho de Chiara se iluminou com um sorriso que sempre conseguia dissipar as nuvens mais escuras de seu dia. Papai, como foi o trabalho hoje? Foi tranquilo, princesa? Pronta para a nossa consulta com o Dr. Victor? Chiara assentiu energicamente, segurando firmemente seu elefante de pelúcia chamado Gugu. Aos 5 anos, ela ainda não compreendia completamente a gravidade de sua condição, mas sabia que as visitas ao hospital faziam parte de sua vida, tanto quanto ir ao parquinho ou comer sorvete aos domingos. O trajeto até o hospital passou rapidamente. Chiara tagarelou sobre seu dia, contando sobre os desenhos que havia feito e as histórias que Agnes havia lido para ela.
Marco ouvia com atenção, deixando que a inocência da filha lavasse a amargura que ainda queimava em seu peito. A consulta médica revelaria se Chiara precisaria de um procedimento mais invasivo, e ele rezava silenciosamente para que as notícias fossem positivas. O Hospital Santa Ana era um complexo moderno no centro da capital, conhecido por sua excelência em cardiologia pediátrica. Marco e Chiara conheciam cada corredor, cada enfermeira, cada médico que trabalhava no setor. O Dr. Victor Müller havia se tornado mais que um médico para eles. Era um amigo que acompanhava o desenvolvimento de Chiara com dedicação especial. Enquanto aguardavam na recepção, Marco observou o movimento constante do hospital. Famílias ansiosas, médicos apressados, enfermeiras competentes movimentando-se com propósito. Havia algo de reconfortante naquele ambiente de cura e esperança, mesmo em meio às preocupações. Chiara Salem. A enfermeira Rose chamou e eles seguiram pelo corredor familiar até o consultório. O consultório do Dr. Victor Müller era acolhedor, decorado com desenhos infantis coloridos que pacientes anteriores haviam feito especialmente para ele. Chiara sempre se sentia em casa ali, reconhecendo alguns de seus próprios desenhos pendurados na parede ao lado da mesa do médico. O Dr. Victor, um homem de 40 anos com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos gentis, sorriu ao ver a dupla entrar. "Como está minha paciente favorita?" perguntou, estendendo a mão para cumprimentar Chiara, que respondeu com um aperto de mão solene, como uma adulta. "Estou bem, Dr. Victor. Trouxe o Gugu para a consulta", disse ela, mostrando o elefante de pelúcia. "Que bom, o Gugu também precisa de uma checagem, não é?" O médico wincou para ela antes de se voltar para Marco. "E como está o pai mais corajoso que eu conheço?" Marco forçou um sorriso, tentando esconder a tensão que o consumia desde a manhã. "Estamos ansiosos pelos resultados dos exames, doutor." Victor assentiu com compreensão, pegando uma pasta de documentos em sua mesa. "Vamos ver os resultados juntos. Chiara, que tal você examinar o coração do Gugu primeiro enquanto eu converso com seu pai?" A menina assentiu entusiasmada e começou a brincar de médica com seu brinquedo, permitindo que os adultos conversassem com mais privacidade. Victor abriu a pasta e estudou os papéis, por alguns momentos antes de se dirigir a Marco. "As notícias são melhores do que esperávamos, Marco. O último ecocardiograma mostra uma melhora significativa na função ventricular. O defeito septal está se fechando naturalmente, como esperávamos." Marco sentiu um peso enorme sair de seus ombros. "Isso significa que ela não precisará de cirurgia?" "Por enquanto, não. Vamos continuar com o acompanhamento trimestral, mas estou otimista. Chiara é uma lutadora, assim como o pai dela." Lágrimas de alívio ameaçaram escapar dos olhos de Marco. Nos últimos meses, o medo de que Chiara precisasse de uma intervenção cirúrgica havia sido um fantasma, constante em seus pensamentos. A possibilidade de complicações, os custos adicionais, o tempo de recuperação, tudo isso havia pesado sobre ele como uma nuvem escura. "Doutor, posso perguntar sobre atividades físicas? Ela sempre me pede para correr no parque." "Com moderação está liberada. Nada muito intenso, mas brincadeiras normais de criança estão permitidas. O importante é que ela continue feliz e ativa." Chiara levantou a cabeça do brinquedo. "Posso jogar futebol com as meninas da escola?" "Pode sim, princesa, mas nada de virar a nova Marta da seleção brasileira de uma vez só", brincou Victor, fazendo Chiara rir. Consulta terminou com o agendamento da próxima visita e algumas recomendações de rotina. Marco sentia-se mais leve do que havia se sentido em meses. Pelo menos uma das preocupações que o assombravam havia sido aliviada. Chiara estava bem, estava melhorando, e isso era tudo que importava. Eles caminhavam pelo corredor principal do hospital quando o sistema de som interno começou a ecoar uma mensagem que fez Marco parar abruptamente. "Atenção, equipe médica. Código vermelho na emergência. Paciente em estado crítico chegando em 2 minutos. Necessitamos urgentemente de sangue tipo O negativo. Repito, sangue tipo O negativo, necessário, com urgência." Chiara olhou,
Para o pai com curiosidade. Papai, o que significa código vermelho? Significa que alguém precisa de ajuda urgente, princesa. Os médicos vão cuidar bem da pessoa. Eles continuaram caminhando em direção à saída quando uma comoção na entrada principal chamou sua atenção. Paramédicos corriam empurrando uma maca, cercados por uma equipe médica que gritava instruções técnicas. Marco instintivamente protegeu Chiara, puxando-a para o lado do corredor para dar passagem à emergência. Na maca, uma mulher loira jazia inconsciente, seus cabelos espalhados e seu rosto pálido como cera. Mesmo no estado crítico, Marco reconheceu instantaneamente os traços que havia visto naquela manhã no escritório. Era Olivia Allianz. A mulher que o havia humilhado publicamente estava ali lutando pela vida. Um dos médicos gritou: "Hemorragia interna severa. Precisamos do centro cirúrgico preparado agora. Pressão arterial despencando. Onde está o sangue, o negativo?" Respondeu uma enfermeira correndo ao lado da maca. Marco ficou paralisado por um momento, observando a cena se desenrolar. A mulher poderosa que havia o feito se sentir pequeno naquela manhã agora parecia frágil e vulnerável, completamente dependente da competência médica para sobreviver. Havia algo profundamente humano naquele momento que tocou uma parte de sua alma que ele pensava ter se endurecido. "Papai, a senhora está bem?" Chiara perguntou, apertando mais forte a mão do pai. "Os médicos vão cuidar dela, princesa. Vamos para casa." Mas algo fez Marco hesitar na saída do hospital. Talvez fosse a ironia cruel do destino, ou talvez fosse simplesmente sua natureza compassiva, que nem anos de luta e humilhação conseguiram destruir completamente. Ele conhecia seu tipo sanguíneo, o negativo, uma raridade que representava apenas 7% da população. Havia descoberto isso anos atrás, quando sua esposa precisou de transfusões durante o tratamento. "Chiara, vamos sentar ali por um momento", disse ele, apontando para uma fileira de cadeiras no saguão principal. "Estamos esperando alguém, papai. Só quero ter certeza de que a senhora vai ficar bem." Eles se sentaram e Marco observou o movimento frenético do hospital. Enfermeiras corriam de um lado para outro, médicos conversavam em grupos urgentes e familiares de outros pacientes aguardavam notícias com expressões ansiosas. O hospital era um microcosmo da vida humana. Esperança, medo, amor, perda, tudo concentrado nos corredores estéreis e nas salas brancas. 15 minutos depois, um médico emergiu das portas duplas da emergência com uma expressão grave. Ele se dirigiu à recepção principal e começou a falar com as enfermeiras em voz baixa. Marco não conseguiu ouvir as palavras, mas a linguagem corporal era clara. A situação era crítica. "Dr. Alan", uma enfermeira chamou um jovem médico que passava pelo corredor. "Conseguimos contactar o banco de sangue? Eles estão sem estoque de O negativo. O último foi usado ontem à noite em uma emergência pediátrica. O próximo caminhão só chega amanhã de manhã." Marco sentiu um aperto no estômago. Amanhã de manhã poderia ser tarde demais. Ele olhou para Chiara, que brincava distraída com seu elefante, cantarolando baixinho uma música que havia aprendido na escola. Sua filha estava bem, estava melhorando. Tinha um futuro brilhante pela frente. Olivia Allianz, por outro lado, estava enfrentando talvez suas últimas horas. "Papai, você está bem? Parece preocupado", observou Chiara com a percepção aguçada que as crianças às vezes demonstram. "Estou pensando, princesa. Às vezes, adultos têm decisões difíceis para tomar." "Que tipo de decisão?" Marco hesitou. Como explicar para uma criança de 5 anos o dilema moral que se desenrolava em sua mente? Como uma pessoa que havia sido humilhada e desrespeitada deveria reagir quando aquela que a humilhou precisava de sua ajuda? "Lembra, quando você me perguntou por que ajudamos as pessoas mesmo quando elas não são gentis conosco?" Chiara assentiu. "Você disse que é porque somos uma família de bom coração." "Exatamente. E agora papai está pensando se deve ajudar alguém que não foi muito gentil com ele." A menina considerou as palavras cuidadosamente, sua expressão séria além de seus anos. Mamãe sempre dizia que ajudar as pessoas era a coisa certa a fazer, não importa o quê. Lembra?
As palavras de Chiara ecoaram na mente de Marco como um eco do passado. Sua esposa sempre havia sido a bússola moral da família, a pessoa que via bondade onde outros viam apenas defeitos. Ela teria ajudado sem hesitar, mesmo conhecendo as circunstâncias da manhã. Naquele momento, uma nova comoção emergiu das portas duplas. 2 médicos saíram apressados, suas expressões ainda mais graves que antes. Um deles se dirigiu diretamente ao balcão de informações. Precisamos fazer um anúncio geral. A situação é crítica e não temos tempo. O alto-falante crepitou novamente. Atenção a todos os presentes no hospital. Estamos enfrentando uma emergência médica crítica. Necessitamos urgentemente de doadores de sangue tipo O negativo. Se você possui esse tipo sanguíneo e está em condições de doar, por favor, dirija-se imediatamente ao centro de doação no 3º andar. Esta é uma situação de vida ou vida. O último anúncio ecoou pelos corredores como um apelo desesperado. Marco olhou ao redor do saguão, observando as pessoas presentes. Algumas pareciam considerar o pedido, outras simplesmente continuaram suas conversas. Ninguém se levantou imediatamente para responder ao chamado. Papai? Chiara segurou sua mão com mais firmeza. Você pode ajudar a senhora? A pergunta simples da filha cortou através de todas as complexidades emocionais que Marco havia construído em sua mente. Ali estava a questão essencial, despida de orgulho ferido, ressentimento ou considerações sobre justiça. Uma pessoa estava morrendo e ele tinha a capacidade de ajudar. Posso tentar, princesa. Então devemos tentar, não é? Marco olhou para os olhos inocentes da filha e viu neles a mesma pureza de espírito que sua esposa sempre demonstrara. Chiara não sabia sobre a humilhação da manhã, não compreendia as complexidades sociais e profissionais que complicavam a situação. Para ela, era simplesmente uma questão de humanidade básica. Sim, devemos tentar. Eles se levantaram juntos, Marco carregando Chiara no colo, enquanto se dirigiam ao elevador que os levaria ao 3º andar. Durante a subida, ele refletiu sobre as ironias do destino. Naquela manhã, havia sido reduzido a menos que 0 aos olhos de Olivia Allianz. Agora, nas próximas horas, ele poderia ser a única pessoa capaz de salvar sua vida. O centro de doação estava movimentado, mas não com doadores. Enfermeiras e técnicos corriam preparando equipamentos, enquanto médicos consultavam prontuários e faziam ligações urgentes. Quando Marco se aproximou do balcão principal com Chiara no colo, uma enfermeira olhou para ele com esperança. Posso ajudá-lo? Eu tenho sangue tipo O negativo. Gostaria de doar para a emergência. A enfermeira olhou para Marco com uma mistura de alívio e urgência. Obrigada por se oferecer, vamos precisar fazer alguns exames rápidos antes da doação. Qual é seu nome? Marco Salem, e esta é minha filha, Chiara. Perfeito, Sr. Salem. Sou a enfermeira Rose. Vamos precisar verificar seus sinais vitais e fazer alguns testes rápidos. A situação é realmente crítica. Rose guiou Marco e Chiara até uma sala menor dentro do centro de doação, onde equipamentos médicos aguardavam preparados. A eficiência da equipe médica impressionava Marco. Cada movimento era calculado, cada segundo aproveitado. Ele podia sentir a urgência no ar, uma energia quase palpável que fazia seu coração acelerar. Papai, vai doer? Chiara perguntou enquanto se acomodava em uma cadeira ao lado da mesa de exames. Só um pouquinho, princesa, como quando você faz exames de sangue. Lembra que você sempre é muito corajosa? Rose sorriu para Chiara enquanto preparava os equipamentos. Seu pai vai ajudar a salvar uma vida hoje. É como ser um super-herói de verdade. Os olhos de Chiara se iluminaram. Meu papai é um super-herói? O melhor tipo de super-herói, confirmou Rose, começando a verificar a pressão arterial de Marco. Aqueles que ajudam outras pessoas sem esperar nada em troca. Enquanto Rose trabalhava, Marco observava o movimento constante através da porta de vidro da sala. Médicos corriam pelos corredores, familiares aguardavam notícias com expressões tensas e o sistema de som continuava fazendo anúncios sobre a emergência em andamento. Havia algo surreal em estar no centro de uma luta pela vida.
especialmente quando a vida em questão pertencia à pessoa que o havia humilhado apenas horas antes. Pressão arterial está um pouco elevada, mas dentro do aceitável considerando o estresse, murmurou Rose fazendo anotações. Vamos verificar seus níveis de hemoglobina agora. A picada da agulha foi rápida, mas Marco notou que Rose franziu ligeiramente a testa ao observar a amostra de sangue. Ela não disse nada inicialmente, apenas etiquetou o tubo de ensaio e o levou até uma máquina na lateral da sala. O que é hemoglobina, papai? Chiara perguntou, balançando as perninhas na cadeira. É uma parte do nosso sangue que carrega oxigênio para todo o nosso corpo, como pequenos carregadores dentro de nós. Como formigas carregando comida. Exatamente como formigas, princesa. Muito esperta. Rose voltou da máquina com uma expressão preocupada. Ela verificou os resultados novamente antes de se dirigir a Marco com cuidado. Sr. Salem, preciso ser honesta com você. Seus níveis de hemoglobina estão abaixo do ideal para a doação. Normalmente, não poderíamos autorizar a doação nessas condições. Marco sentiu o estômago afundar. Quão baixo? Está em 11,2 GIDL. O mínimo recomendado para homens é 13,5 GIDL. Isso sugere anemia leve, provavelmente por deficiência nutricional ou estresse prolongado. A realidade das palavras de Rose atingiu Marco como um soco. Ele sabia que sua alimentação havia sido irregular nos últimos meses, priorizando sempre a nutrição de Chiara sobre a própria. As preocupações constantes com trabalho e contas médicas haviam cobrado seu preço físico, mas ele não havia percebido o quanto. Isso significa que não posso doar? Rose hesitou, olhando através da porta de vidro para o movimento frenético do hospital. Em circunstâncias normais, eu diria que não. Mas ela pausou, pesando suas palavras. A paciente está em estado crítico, perdeu muito sangue e não temos outras opções disponíveis imediatamente. O Dr. Alan está vindo para conversar com você sobre os riscos. Poucos minutos depois, o Dr. Alan entrou na sala. Era um homem jovem, provavelmente no início dos 30, com cabelos escuros e olhos que revelavam tanto competência quanto compaixão. Ele cumprimentou Marco com um aperto de mão firme antes de se ajoelhar na altura de Chiara. Olá, pequena, qual é seu nome? Chiara. E este é o Gugu, respondeu ela, mostrando seu elefante de pelúcia. Prazer em conhecê-los. Sou o Dr. Alan. Ele se virou para Marco com uma expressão séria. Sr. Salem, a enfermeira Rose me explicou sua situação. Preciso ser completamente transparente sobre os riscos envolvidos. Marco assentiu, preparando-se para ouvir informações que poderia não querer escutar. Seus níveis de hemoglobina estão baixos. Uma doação nessas condições pode resultar em tonturas severas, desmaios, fadiga prolongada e, em casos extremos, complicações mais sérias. Normalmente, eu não recomendaria a doação. E anormalmente? O Dr. Alan olhou através da porta de vidro, onde o movimento continuava frenético. A paciente perdeu aproximadamente 40% de seu volume sanguíneo. Sem uma transfusão imediata, ela não sobreviverá às próximas 2 horas. O banco de sangue mais próximo com o negativo está a 3 horas de distância. O silêncio na sala era pesado. Chiara continuava brincando com Gugu, alheia à gravidade da conversa que se desenrolava ao seu redor. Marco sentiu o peso da decisão pressionando seus ombros como um fardo físico. Se eu doar, quais são os riscos reais para mim? Com seus níveis atuais, você provavelmente experimentará fraqueza significativa, tonturas, e precisará de alguns dias para se recuperar completamente. É improvável que haja complicações permanentes, mas existe o risco. Marco pensou em Chiara, em sua responsabilidade como pai solo, na necessidade de estar forte e presente para ela. Pensou também no trabalho que não podia perder, nas contas que precisavam ser pagas. Mas quando olhou para os olhos de sua filha, viu neles a mesma pureza de espírito que sempre o havia guiado nos momentos mais difíceis. Doutor, se eu não doar, a senhora realmente não vai sobreviver? As chances são muito baixas.
Estamos fazendo tudo o que podemos para estabilizá-la, mas sem sangue. Alan deixou a frase em suspenso. Papai, Kiara olhou para ele com seus olhos grandes e sérios. A senhora vai ficar bem se você ajudar? Pode ficar, princesa. Então você deve ajudar. Mamãe sempre dizia que ajudar as pessoas era mais importante que qualquer outra coisa. As palavras de Kiara ecoaram na sala como um lembrete de valores que Marco pensava ter perdido em meio às dificuldades da vida. Sua esposa teria feito a escolha sem hesitar, mesmo conhecendo os riscos. Ela sempre acreditara que a bondade humana era a força mais poderosa do universo. Dr. Alan, eu quero fazer a doação. Tem certeza? Quero que compreenda completamente os riscos envolvidos. Tenho certeza. O médico estudou o rosto de Marco por alguns momentos, procurando sinais de dúvida ou hesitação. Ao não encontrar nenhum, ele assentiu lentamente. Muito bem, vamos proceder com a doação. Rose, prepare tudo e monitore os sinais vitais dele constantemente. Qualquer sinal de complicação, interrompemos imediatamente. Entendido, doutor. Enquanto Rose preparava o equipamento de doação, o Dr. Alan se ajoelhou novamente ao lado de Kiara. Sua filha pode ficar aqui com você durante o processo se quiser. Às vezes ajuda a ter alguém especial por perto. Posso ficar, papai? Kiara perguntou, apertando Gugu contra o peito. Claro, princesa, mas se você se sentir desconfortável, pode sair a qualquer momento. A sala foi rapidamente reorganizada para acomodar o equipamento de doação. Marco se deitou em uma maca reclinável, mentre Rose preparava sua veia com competência profissional. Tiara puxou uma cadeira para ficar bem ao lado dele, como uma pequena guardiã determinada a proteger o pai durante o processo. Vai sentir uma picada agora, Rose avisou, inserindo a agulha com precisão. A doação deve levar entre 20 e 30 minutos. Marco observou o sangue começar a fluir através do tubo transparente em direção à bolsa de coleta. Havia algo hipnótico no processo, sua própria força vital sendo canalizada para salvar uma vida. Mesmo que fosse a vida de alguém que o havia tratado com desprezo, o ato de dar ainda parecia profundamente significativo. Papai, como você sabia que tinha o tipo certo de sangue? Kiara perguntou, observando o processo com curiosidade científica. Descobri quando a mamãe estava doente e precisava de transfusões. O médico disse que eu tinha um tipo especial que pode ajudar muitas pessoas. Como um superpoder. Exatamente como um superpoder, princesa. Durante os primeiros 10 minutos, Marco se sentiu bem. Rose monitorava sua pressão arterial e pulso constantemente, fazendo anotações em sua prancheta. O movimento no corredor havia diminuído ligeiramente, mas ainda havia uma sensação de urgência palpável no ar. Aos 15 minutos, Marco começou a sentir uma leve tontura. Rose notou imediatamente a mudança em sua expressão e verificou seus sinais vitais. Como está se sentindo? Um pouco tonto, mas bem. É normal. Vou diminuir ligeiramente o fluxo para reduzir o estresse em seu sistema. Kiara segurou a mão livre do pai com suas pequenas mãos. Você é o homem mais corajoso do mundo, papai. Aos 20 minutos, a tontura havia se intensificado e Marco sentia um cansaço profundo se instalando em seus ossos. Rose continuava monitorando cada sinal, sua expressão profissional mascarando qualquer preocupação que pudesse estar sentindo. Quase terminando, Sr. Salem. Você está sendo incrivelmente corajoso. Foi então que uma comoção no corredor chamou sua atenção. Através da porta de vidro, Marco viu uma mulher sendo ajudada por 2 enfermeiras a caminhar lentamente pelo corredor. Estava visivelmente fraca, com um camisão hospitalar e o rosto pálido, mas consciente. Mesmo à distância e, em seu estado debilitado, Marco reconheceu imediatamente Olivia Alliance. A coleta de sangue estava quase terminando quando Olivia apareceu no corredor, apoiada por 2 enfermeiras. Seus passos eram lentos e vacilantes, mas ela estava consciente e determinada a descobrir quem estava salvando sua vida. O Dr. Alan havia mencionado que um doador voluntário havia se apresentado em sua situação crítica e ela sentia necessidade de agradecer pessoalmente.
Onde está o doador? Perguntou com voz fraca, mas clara para uma das enfermeiras que a acompanhava. Ali na sala 3, senhora Allians. Mas talvez seja melhor esperar até que a doação termine. Não. Preciso agradecer agora. Marco a observava através do vidro, sentindo uma mistura complexa de emoções. A mulher que havia o humilhado publicamente naquela manhã agora caminhava fragilmente pelos corredores do hospital, mantida viva pelo sangue que fluía de suas veias. Havia algo profundamente irônico na situação, mas também algo profundamente humano. Papai, a senhora está melhor? Chiara perguntou, seguindo o olhar do pai. Parece que sim, princesa. Rose verificou a bolsa de sangue. Pronto, Sr. Salem, conseguimos uma quantidade excelente. Você foi extraordinário. Ela começou o processo de desconexão do equipamento quando Olivia chegou à porta da sala. Suas pernas tremiam ligeiramente e ela precisou se apoiar no batente da porta. Quando seus olhos encontraram Marco deitado na maca, com a agulha ainda em seu braço, seu rosto perdeu ainda mais cor. Por um momento que pareceu eterno, eles simplesmente se olharam. O reconhecimento foi instantâneo e chocante para ambos. Olivia piscou várias vezes, como se tentasse confirmar que não estava alucinando devido à perda de sangue. Senhor, Salem. Sua voz saiu como um sussurro incrédulo. Marco assentiu lentamente. Senhora Allians. O silêncio na sala era ensurdecedor. Rose continuou seu trabalho, aplicando uma bandagem no braço de Marco. Mas, mesmo ela parecia sentir a tensão elétrica no ar. Chiara olhava de um adulto para outro, percebendo que algo importante estava acontecendo, mas sem compreender completamente o que. Você... Olivia tentou falar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Você está doando sangue para mim? Sim. A resposta simples de Marco ecoou na sala como um trovão silencioso. Olivia se apoiou mais pesadamente no batente da porta, não devido à fraqueza física, mas devido ao choque emocional que a atingia em ondas sucessivas. Mas esta manhã, Ela não conseguia terminar as frases, a realidade da situação desmoronando, qualquer defesa ou racionalização que pudesse ter construído. Eu sei, disse Marco calmamente, aceitando a ajuda de Rose para se sentar na maca. Mas você precisava de ajuda. Você não entende. Olivia entrou na sala, cambaleando ligeiramente. Eu o tratei terrivelmente. Disse coisas imperdoáveis, na frente de todos. Chiara olhou para Olivia com curiosidade. Papai, você conhece a senhora? Marco hesitou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. A senhora Olivia trabalha no mesmo lugar que eu, princesa. Trabalha comigo? Olivia repetiu, suas palavras carregadas de um significado mais profundo. A hierarquia corporativa que havia definido sua interação matinal agora parecia absurda diante da realidade nua da situação. O Dr. Alan entrou na sala naquele momento, carregando a bolsa de sangue que salvaria a vida de Olivia. Senhora Allians, o que está fazendo fora da cama? Deveria estar descansando. Doutor, preciso falar com o Sr. Salem. Ele acabou de salvar minha vida. Sim, e arriscou a própria vida para isso. Os níveis de hemoglobina dele estavam abaixo dos padrões seguros para a doação. Olivia olhou para Marco com horror crescente. Abaixo dos padrões? Isso significa que foi perigoso para você? Significa que ele escolheu colocar sua saúde em risco para salvar a sua, respondeu o Dr. Alan. É um dos gestos mais corajosos que já presenciei. As pernas de Olivia finalmente cederam, e ela se sentou pesadamente na cadeira que Chiara havia ocupado momentos antes. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto pálido, cada gota carregando o peso da culpa e da vergonha que a consumiam. Sr. Salem, ela disse com voz quebrada, eu não mereço isso. Não mereço sua bondade depois do que fiz. Marco a observou por alguns momentos antes de responder. Senhora Allians, quando uma pessoa está morrendo, suas ações passadas não importam. O que importa é que você é um ser humano que precisava de ajuda. Mas você tinha todo o direito de me deixar, de simplesmente virar as costas e ir embora. Talvez, mas minha filha me fez uma pergunta simples.
Marco olhou para Chiara, que observava a conversa com olhos grandes e atentos. Ela perguntou se podíamos ajudar, e a resposta sempre foi sim. Chiara se aproximou de Olivia com a inocência característica das crianças. A senhora está chorando? Olivia limpou as lágrimas com as costas da mão. Estou, querida. Às vezes adultos choram quando se sentem muito gratos. Grata pelo quê? Por ter conhecido seu pai. Ele me ensinou algo muito importante hoje. O Dr. Alan interrompeu o momento. Senhor Salem, preciso monitorar sua recuperação. E senhora Alliance, você precisa voltar para seu quarto imediatamente. Vamos administrar a transfusão e você precisará de repouso completo. Doutor, posso pedir um favor? Olivia olhou para Alan com súplica. Poderia providenciar um quarto privativo para o Sr. Salem e cuidados médicos completos durante sua recuperação? Senhora Alliance, isso não é necessário, protestou Marco. Posso ir para casa e descansar lá. Não. A voz de Olivia havia recuperado parte de sua firmeza natural. É o mínimo que posso fazer. Doutor, Alan, por favor, trate o Sr. Salem como meu convidado pessoal. Quero que ele receba os melhores cuidados possíveis. O Dr. Alan olhou entre os dois, claramente percebendo que havia mais na história do que estava sendo dito. Muito bem. Podemos providenciar acomodações para ambos até que estejam totalmente recuperados. E a menina? Alan perguntou, olhando para Chiara. Chiara fica comigo, disse Marco firmemente. Não tenho mais ninguém para cuidar dela. Olivia olhou para Chiara com novos olhos, vendo não apenas uma criança, mas a filha do homem que havia salvado sua vida. A responsabilidade de ser pai solo, as pressões que Marco enfrentava diariamente, tudo começou a fazer sentido para ela. Chiara, Olivia disse suavemente, você tem uma boneca muito bonita. É o Gugu, é um elefante, corrigiu Chiara com seriedade. Ele vai comigo a todos os lugares. Que sorte a sua ter um companheiro tão especial, e que sorte a minha ter conhecido você e seu pai. Rose havia terminado de organizar o equipamento e se aproximou de Marco. Senhor Salem, você provavelmente sentirá fraqueza e tonturas nas próximas horas. É crucial que descanse e se mantenha hidratado. Estarei aqui para garantir que ele receba todos os cuidados necessários, disse Olivia, sua voz carregando uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Marco a olhou com surpresa. Senhora Alliance, você também precisa se recuperar. Não pode se preocupar comigo. Senhor Salem, ela parou e respirou fundo. Marco, posso chamá-lo de Marco? Ele assentiu lentamente. Marco, você salvou minha vida hoje. Mais que isso, você me mostrou o que significa verdadeira decência humana. A menor coisa que posso fazer é garantir que você e Chiara tenham tudo o que precisam durante sua recuperação. Papai, Chiara puxou a manga da camisa de Marco. Estou com fome. A declaração simples da menina trouxe um momento de leveza à tensão emocional que dominava a sala. Olivia sorriu através das lágrimas, o primeiro sorriso genuíno que Marco havia visto em seu rosto. Que tal pedirmos algo especial para o jantar? Sugeriu Olivia. Qual é sua comida favorita, Chiara? Pizza, respondeu a menina sem hesitar. Pizza será então. E sorvete de sobremesa? Os olhos de Chiara se iluminaram. Chocolate? Todo o chocolate que você quiser. Marco observou a interação entre Olivia e sua filha com uma mistura de surpresa e cautela. A transformação na mulher que o havia humilhado naquela manhã era impressionante, mas ele ainda não estava certo se era genuína ou simplesmente uma reação emocional temporária. O Dr. Alan retornou à sala. Temos 2 quartos adjacentes preparados. Ambos precisam de repouso, e quero monitorar os 2 durante a noite. Enquanto se preparavam para deixar o centro de doação, Marco sentiu uma onda de tontura. Olivia notou imediatamente e se moveu para apoiá-lo, esquecendo sua própria fraqueza. Cuidado, ela disse segurando seu braço. Vamos devagar. Obrigado, murmurou Marco, permitindo-se aceitar a ajuda. Enquanto caminhavam lentamente pelo corredor em direção aos quartos, Chiara segurava a mão do pai com uma das mãos e a de Olivia com a outra, criando uma ponte humana entre 2 pessoas, que apenas horas antes pareciam mundos separados.
Marco, Olivia disse suavemente enquanto caminhavam. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você realmente me ajudou? Seja completamente honesto. Marco pensou por um momento antes de responder. Porque minha esposa sempre me ensinou que nossa humanidade é definida não por como tratamos aqueles que nos amam, mas por como tratamos aqueles que nos magoaram. As palavras ecoaram no corredor silencioso, carregando um peso e uma verdade que tocaram profundamente o coração de Olivia. Naquele momento, ela compreendeu que havia encontrado não apenas um salvador, mas um professor. A noite no hospital passou lentamente para ambos. Marco dormiu fitfully, acordando várias vezes com tonturas e sede intensa. Chiara havia insistido em dormir na cama ao lado dele, seu pequeno corpo enrolado com Gugu, oferecendo a presença reconfortante que sempre o acalmava nos momentos difíceis. No quarto adjacente, Olivia permanecia desperta a maior parte da noite, não devido à dor física, mas devido ao turbilhão de emoções e reflexões que a mantinham inquieta. Por volta das 3 da manhã, ela se levantou cuidadosamente e caminhou até a janela que dava vista para a cidade adormecida. As luzes espalhadas pelos prédios criavam um mosaico de vidas individuais, cada uma com suas próprias lutas, esperanças e desafios. Pela primeira vez em anos, Olivia pensou sobre as pessoas por trás daquelas luzes. Quantos pais solo como Marco lutavam diariamente para manter suas famílias unidas? Quantos funcionários ela havia tratado com a mesma frieza que demonstrara naquela manhã? A empresa Allianz Corporation havia sido sua vida inteira desde que assumira a presidência após a partida do pai. Ela havia se orgulhado de sua eficiência, de sua capacidade de tomar decisões difíceis, de manter padrões elevados. Mas, agora olhando pela janela hospitalar, questionava se eficiência e humanidade eram realmente incompatíveis. Por volta das 5 da manhã, quando as primeiras enfermeiras começaram seus turnos matutinos, Olivia pegou seu telefone e começou a fazer ligações. Primeiro para sua assistente Agnes, depois para o diretor de recursos humanos, Pietro, e finalmente para cada membro do conselho executivo. Havia decisões importantes a tomar e ela não queria perder tempo. No quarto ao lado, Marco acordou com o som baixo de conversas no corredor. Chiara ainda dormia profundamente, seu rostinho sereno na penumbra da manhã. Ele se sentou cuidadosamente na cama, testando seus níveis de energia. A tontura havia diminuído significativamente, embora ainda se sentisse mais fraco que o normal. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. "Pode entrar", disse baixinho para não acordar Chiara. Rose entrou silenciosamente, carregando uma bandeja com café, suco de laranja e algumas vitaminas. "Bom dia, Sr. Salem. Como está se sentindo?" "Melhor. Ainda um pouco fraco, mas melhor." "É normal. Seus níveis de hemoglobina levará alguns dias para se normalizar completamente." Rose colocou a bandeja na mesa ao lado da cama. "A senhora Allianz pediu para cuidarmos bem de você. Ela foi muito específica sobre suas instruções." "Como ela está?" "Fisicamente, muito melhor. A transfusão foi um sucesso completo. Emocionalmente..." Rose pausou. Ela passou a maior parte da noite fazendo ligações telefônicas. Parece estar planejando mudanças significativas. Marco tomou um gole do suco de laranja, sentindo a doçura ajudar a dissipar a fraqueza residual. "Que tipo de mudanças?" "Não sei ao certo, mas ela convocou uma reunião de emergência do conselho para hoje de manhã e pediu especificamente que você fosse informado de que seu emprego está completamente seguro." A informação trouxe um alívio imenso para Marco. A preocupação sobre a advertência formal e a possível demissão havia sido uma sombra constante em seus pensamentos, mesmo durante os eventos dramáticos do dia anterior. "Ela disse mais alguma coisa?" "Que gostaria de falar com você quando se sentir bem o suficiente, e que Chiara pode ficar no quarto dela se quiser assistir televisão. Aparentemente ela tem Netflix e desenhos animados." Chiara escolheu aquele momento para acordar, espreguiçando-se como um gatinho e abrindo os olhos lentamente.
Papai? Estamos ainda no hospital? Estamos, princesa, mas logo poderemos ir para casa. A senhora Olivia está melhor? Está muito melhor, graças ao seu papai corajoso, disse Rose, sorrindo para Chiara. E ela tem desenhos animados no quarto dela, se você quiser assistir. Os olhos de Chiara se iluminaram. Aos 5 anos, a perspectiva de desenhos animados em uma tela grande era irresistível. Posso, papai? Claro, mas primeiro vamos tomar café da manhã e eu preciso falar com a senhora Olivia. 30 minutos depois, após um café da manhã leve e algumas vitaminas prescritas pelo Dr. Alan, Marco se sentia forte o suficiente para caminhar pelos corredores. Chiara estava confortavelmente instalada no quarto de Olivia, assistindo a um filme de animação sobre uma princesa corajosa, enquanto Olivia observava com um sorriso genuíno que transformava completamente sua face. Como você se sente? Olivia perguntou quando Marco entrou no quarto. Muito melhor. E você? Fisicamente completamente recuperada, emocionalmente. Ela gesticulated para uma cadeira ao lado de sua cama. É uma história mais complicada. Marco se sentou, observando que Olivia parecia diferente. Não era apenas a ausência de maquiagem ou o camisão hospitalar. Havia algo mais suave em sua expressão, uma vulnerabilidade que não estava presente na mulher poderosa que ele conhecera no ambiente corporativo. Marco, preciso pedir desculpas formalmente pelo que aconteceu ontem de manhã. Não há justificativa para como te tratei. Senhora Allians, você não precisa... Olivia, por favor, me chame de Olivia. E sim, eu preciso. Ela respirou fundo. Passei a noite toda pensando sobre quem me tornei nos últimos anos, sobre como perdi a humanidade em nome da eficiência empresarial. Marco permaneceu em silêncio, permitindo que ela continuasse. Quando assumir a empresa, pensei que precisava ser dura, implacável, para ser respeitada em um mundo dominado por homens. Mas, em algum lugar no processo, parei de ver os funcionários como pessoas e comecei a vê-los apenas como números, como recursos a serem otimizados. O mundo corporativo pode ser brutal, ofereceu Marco. É fácil perder perspectiva. Não é uma desculpa válida. Olivia olhou para Chiara, que estava completamente absorta no filme. Você tem uma filha para criar sozinho. Trabalha como zelador, não por falta de qualificação, mas por necessidade. E ainda assim, quando eu precisei de ajuda, você não hesitou. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não, Marco. Qualquer pessoa não teria feito o mesmo, e esse é o ponto. Olivia se ajeitou na cama, sua voz ganhando determinação. Quero fazer mudanças. Mudanças reais e significativas. Que tipo de mudanças? Primeiro, você não voltará a trabalhar como zelador. Descobri que... Você é engenheiro formado, isso é verdade? Marco assentiu. Formado há 8 anos, mas não trabalho na área há 2 anos. Por quê? Quando minha esposa ficou doente, precisei de horários flexíveis para cuidar dela e de Chiara. As empresas de engenharia que procurei não conseguiam oferecer essa flexibilidade. Depois que ela partiu, eu precisava de um emprego imediato para pagar as contas médicas. E então você aceitou uma posição muito abaixo de suas qualificações porque precisava de estabilidade imediata. Exatamente. Olivia pegou seu laptop da mesa de cabeceira. Marco, quero oferecer algo. Nossa empresa precisa de um diretor, de projetos de sustentabilidade e responsabilidade social. É um cargo novo que estou criando, inspirado pelos eventos de ontem. Marco a olhou com surpresa. Olivia, isso é muito generoso, mas não é generosidade, é justiça, e é necessário. Ela abriu o laptop e começou a digitar. O salário será 3 vezes o que você ganha atualmente, com um plano de saúde completo para você e Chiara, horários flexíveis e a responsabilidade de desenvolver programas que ajudem outros funcionários em situações similares à sua. Eu não sei o que dizer. Diga sim, porque este projeto não é sobre minha culpa ou gratidão. É sobre fazer a coisa certa para todos os marcos que existem na empresa. Chiara escolheu aquele momento para se virar e prestar atenção à conversa dos adultos. Papai, você vai trabalhar com a senhora Olivia? Parece que sim, princesa.
Isso significa que vocês vão ser amigos? Olivia e Marco se olharam e, pela primeira vez desde que se conheceram, riram juntos. Sim, Chiara, acho que vamos ser amigos, disse Olivia. O Dr. Alan entrou no quarto naquele momento, interrompendo o momento de leveza. Como estão meus pacientes favoritos? Muito melhor, doutor, respondeu Marco. Quando podemos ter alta? Você pode ir para casa esta tarde, mas quero que descanse completamente por 2 dias. E Olivia, você pode sair amanhã de manhã, mas nada de trabalho por 1 semana. 1 semana? Olivia protestou. Doutor, tenho reuniões importantes, mudanças cruciais para implementar. 1 semana, repetiu o Dr. Alan firmemente. Você passou por um trauma físico significativo. Seu corpo precisa de tempo para se recuperar completamente. Marco sorriu. Parece que teremos tempo para planejar essas mudanças com cuidado. Na verdade, disse Olivia, retomando sua expressão determinada, há uma mudança que quero implementar imediatamente. Agnes. Sua assistente, que havia chegado naquele momento com uma pilha de documentos, apareceu na porta. Sim, Sr. Alliance. Quero que você cancele a advertência formal do Marco imediatamente e convoque uma reunião do conselho para amanhã às 2 da tarde. Temos projetos importantes para discutir. Claro, senhora. Mais alguma coisa? Sim, quero que você pesquise programas corporativos de apoio a pais e mães solo. Quero estudar as melhores práticas antes de desenvolvermos nosso próprio programa. Agnes fez anotações rapidamente. Entendido. Algo mais? Providencie um carro para levar Marco e Chiara para casa esta tarde. E... Olivia pausou, olhando para Chiara. Providencie também uma cesta de presentes para Chiara. Livros, brinquedos educativos, qualquer coisa que uma menina inteligente de 5 anos gostaria. Olivia, isso não é necessário, protestou Marco. É necessário para mim, ela respondeu suavemente. Deixe-me fazer isso. Chiara pulou da cadeira e correu até Olivia. Posso te dar um abraço de agradecimento? Olivia se derreteu completamente. Claro, querida. O abraço que Chiara deu em Olivia foi espontâneo e genuíno, o tipo de carinho puro que só as crianças conseguem oferecer. Quando a menina finalmente se soltou, havia lágrimas nos olhos de Olivia novamente. Obrigada, Chiara. Você me deu o presente mais importante de todos. Qual foi? Você me lembrou de como sorrir de verdade. 6 meses depois, o mesmo arranha-céu no centro da capital testemunhava uma transformação que ninguém poderia ter imaginado. O 30º andar da Alliance Corporation havia sido completamente renovado para acomodar o programa de apoio a famílias, uma iniciativa que se tornara modelo nacional para outras empresas. Marco agora ocupava um escritório elegante com vista panorâmica da cidade, uma mudança dramática dos corredores que costumava limpar. Papai, posso ficar na sala de recreação enquanto você termina a reunião? Chiara perguntou, ajustando a mochila rosa que ganhara de Olivia alguns meses antes. Aos 6 anos, ela havia se adaptado perfeitamente à nova rotina, dividindo seu tempo entre a escola pela manhã e a empresa à tarde, onde uma sala especialmente equipada acolhia filhos de funcionários. Claro, princesa. A Ana já está lá esperando por você. Ana Alliance, filha de 8 anos de Olivia, havia se tornado a melhor amiga de Chiara desde que Olivia implementara o programa de apoio familiar. A menina, que antes passava as tardes sozinha com babás em um apartamento luxuoso mas vazio, agora desfrutava da companhia de outras crianças, em um ambiente acolhedor e estimulante. Marco observou as 2 meninas correrem pelo corredor em direção à sala de recreação antes de se dirigir à sala de reuniões principal. Hoje era um dia especial, a apresentação dos resultados do 1º semestre do Programa de Apoio a Famílias para o Conselho Executivo e representantes de outras empresas interessadas em implementar iniciativas similares. A sala de reuniões estava cheia quando Marco entrou. Olivia presidia a mesa com sua elegância natural, mas havia uma mudança fundamental em sua postura. A frieza calculista havia sido substituída por uma autoridade gentil, mas firme, que inspirava respeito sem intimidar. Marco, perfeito timing,
disse Olivia, sorrindo genuinamente. Estávamos justamente discutindo os números do programa. Marco tomou seu lugar à mesa, ainda às vezes surpreso por estar sentado como igual entre executivos que antes via apenas de longe. Nos últimos 6 meses, havia descoberto que suas habilidades de engenharia se traduziam perfeitamente para o planejamento e implementação de programas sociais corporativos. As estatísticas são impressionantes, continuou Olivia, apontando para os gráficos projetados na parede. A rotatividade de funcionários diminuiu 42%. A produtividade aumentou 28%. E, mais importante, recebemos 347 cartas de agradecimento de funcionários cujas vidas foram positivamente impactadas. Pietro, o diretor de recursos humanos, complementou. O programa de horário flexível permitiu que 15 pais e mães solo mantivessem seus empregos enquanto cuidam adequadamente de seus filhos. A assistência médica subsidiada ajudou 32 famílias a lidar com crises de saúde sem comprometer suas estabilidades financeiras. Um executivo de uma empresa concorrente levantou a mão. Senhora Allianz, esses resultados são impressionantes, mas qual foi o impacto no lucro líquido da empresa? Marco se adiantou para responder. Curiosamente, nossos lucros aumentaram 18% no período. Funcionários mais satisfeitos e estáveis produzem melhor trabalho, permanecem mais tempo na empresa e criam um ambiente de trabalho mais positivo que atrai talentos de alta qualidade. Mas como vocês financiam esses programas? Perguntou outra executiva. Olivia sorriu, e Marco reconheceu a expressão que ela tinha quando estava prestes a fazer uma revelação surpreendente. Uma decisão pessoal que tomei. Redirecionei meu bônus anual, que nos últimos 5 anos havia sido em média R$2 milhões, para financiar permanentemente o programa. O murmúrio de surpresa na sala foi audível. Executivos corporativos abdicando de bônus milionários para financiar programas sociais não era exatamente uma prática comum no mundo empresarial. Vocês devem estar questionando minha sanidade financeira, continuou Olivia com humor. Mas descobri algo interessante. Quando você usa dinheiro para criar impacto positivo real na vida das pessoas, o retorno em satisfação pessoal é exponencialmente maior que qualquer conta bancária. Marco observou os rostos na sala, vendo o ceticismo gradualmente dar lugar à curiosidade genuína. A transformação de Olivia havia sido radical, mas também havia sido autêntica. Ela não estava performando para impressionar. Estava compartilhando uma jornada pessoal de descoberta. Marco, disse um dos membros do conselho, você poderia falar sobre sua experiência pessoal com essa transformação? Marco respirou fundo. Falar publicamente ainda não era natural para ele, mas havia aprendido a encontrar força na verdade de sua experiência. 6 meses atrás, eu era um homem quebrado, não financeiramente apenas, mas espiritualmente. Havia perdido a esperança de que bondade e decência ainda importavam no mundo corporativo. Ele pausou olhando para Olivia. Um evento traumático me colocou em uma posição onde precisei escolher entre ressentimento e compaixão. Escolhi compaixão, e isso mudou 2 vidas, a minha e a da senhora Allianz. Pode elaborar sobre esse evento? Perguntou a mesma executiva. Marco e Olivia se olharam, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Eles haviam discutido várias vezes se deveriam tornar pública a história completa de como o programa havia nascido. Vou contar a história completa, disse Olivia, porque a transparência é fundamental para tudo que estamos tentando construir aqui. Durante os 15 minutos seguintes, Olivia narrou os eventos daquele dia fatídico, sua atitude cruel e humilhante em relação a Marco, a emergência médica que quase custou sua vida e a decisão extraordinária de Marco de salvá-la mesmo depois de como havia sido tratado. O silêncio na sala quando ela terminou era profundo e respeitoso. Várias pessoas tinham lágrimas nos olhos, e Marco podia ver que a história havia tocado algo fundamental em cada pessoa presente. É por isso, Olivia concluiu, que este programa não é sobre caridade corporativa ou marketing social. É sobre reconhecer a humanidade completa de cada pessoa que trabalha conosco.
Marco me ensinou que liderança verdadeira não vem do poder ou da intimidação, mas da capacidade de ver e valorizar a dignidade inerente de cada ser humano. A reunião continuou por mais 1 hora, com perguntas detalhadas sobre implementação, custos e métricas de sucesso. Quando finalmente terminou, vários executivos se aproximaram de Marco e Olivia para discussões mais aprofundadas sobre adaptar o programa para suas próprias empresas. Quando a sala finalmente esvaziou, Marco e Olivia se encontraram sozinhos pela primeira vez em semanas. O cronograma de trabalho de ambos havia sido intenso, mas gratificante, de uma forma que Marco nunca havia experimentado antes. Como você se sente? Olivia perguntou, organizando seus documentos. Cansado, mas realizado. Ver outras empresas interessadas em implementar programas similares é mais do que eu sonhava quando começamos. E Chiara, como ela está se adaptando às mudanças? Marco sorriu. Ela está prosperando. As aulas de piano que você sugeriu, os livros, a amizade com Ana. Pela primeira vez desde que perdemos minha esposa, sinto que ela tem uma infância verdadeiramente feliz. E você? Tem uma vida verdadeiramente feliz? A pergunta pegou Marco de surpresa. Nos últimos meses, havia estado tão focado no trabalho e no bem-estar de Chiara que raramente parava para avaliar sua própria felicidade. Sabe, acho que sim. É diferente do que era antes, mas... Sim, estou feliz. Olivia sorriu, e Marco reconheceu a genuinidade que havia aprendido a valorizar nela. Estou feliz também. Pela primeira vez em anos, acordo cada manhã com um propósito que vai além de números e lucros. Eles caminharam juntos em direção à sala de recreação para buscar as meninas. Através das paredes de vidro, puderam ver Chiara e Ana brincando com outras crianças, suas risadas ecoando pelo espaço colorido e acolhedor. Marco, Olivia disse suavemente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já pensou em começar de novo? Romanticamente, quero dizer. Marco considerou a pergunta cuidadosamente. Às vezes, mas é complicado. Chiara sempre será minha prioridade e não muitas pessoas compreendem as responsabilidades de um pai solo. E se alguém compreendesse, se alguém valorizasse não apenas você, mas também Chiara, algo no tom de voz de Olivia fez Marco se virar para olhá-la diretamente. Havia vulnerabilidade em seus olhos, uma pergunta não formulada que fez seu coração acelerar. Olivia, desculpe, foi inadequado. Somos colegas de trabalho e eu não deveria... Não foi inadequado, Marco a interrompeu gentilmente. Foi inesperado, mas não inadequado. Eles permaneceram em silêncio por alguns momentos, observando as crianças brincar. Havia uma intimidade natural na situação. 2 adultos que haviam passado por uma transformação profunda juntos, observando suas filhas desenvolverem uma amizade genuína. Talvez, disse Marco finalmente, possamos conversar sobre isso durante o jantar de amanhã? Chiara e Ana estavam planejando uma noite de cinema e eu pensei... Você está me convidando para um encontro, Marco Salem? Olivia perguntou com humor e esperança em sua voz. Acho que sim, Olivia Allianz. Naquele momento, Chiara correu até eles, seguida de perto por Ana. Papai, Ana me mostrou como fazer origami, olha. Ela estendeu um pássaro de papel colorido, ligeiramente torto, mas feito com muito amor. Lindo, princesa, você está se tornando uma artista. E mamãe, Ana se dirigiu a Olivia, posso dormir na casa de Chiara amanhã, por favor? Olivia olhou para Marco, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ele assentiu ligeiramente. Claro, querida. Mas primeiro, vocês precisam jantar com os adultos. Que tal pizza? Pizza? As 2 meninas gritaram em uníssono, correndo à frente deles em direção ao elevador. Quando as portas do elevador se fecharam, Marco observou o reflexo do pequeno grupo no metal polido. 6 meses antes, ele era um homem sozinho lutando para manter sua família unida. Agora, via o início de algo maior, uma família expandida, construída não sobre sangue ou lei, mas sobre compaixão, respeito mútuo e amor genuíno. Marco, Olivia disse suavemente,
segurando sua mão enquanto desciam. Obrigada por me ensinar que segundas chances são possíveis. Obrigado por me mostrar que as pessoas podem realmente mudar. Papai, Chiara olhou para cima com seus olhos grandes e sérios. Você está feliz? Muito feliz, princesa. Mais feliz do que imaginei ser possível. Eu também estou feliz, e acho que a Olivia também está. Marco olhou para Olivia, vendo o brilho de contentamento em seus olhos. Acho que você está certa, Chiara. Acho que estamos todos felizes. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, revelando o saguão onde tudo havia começado 6 meses antes, Marco sentiu uma sensação de círculo completo. O local que uma vez testemunhara sua humilhação, mais profunda agora via sua maior vitória. Não sobre Olivia, mas com ela. Juntos, haviam construído algo maior que suas histórias individuais. Caminhando em direção à saída, 2 famílias que se tornaram uma, Marco refletiu sobre as palavras que sua esposa costumava dizer. Pessoas são como máquinas complexas, que às vezes precisam apenas de uma recalibração cuidadosa. Naquele dia no hospital, tanto ele quanto Olivia haviam encontrado exatamente a recalibração que precisavam. Do lado de fora, a neve começou a cair suavemente sobre a capital, cobrindo a cidade com um manto branco de possibilidades infinitas. As 4 pessoas caminharam, juntas pela calçada, suas pegadas criando um caminho único na neve fresca, símbolo perfeito da nova jornada que haviam escolhido trilhar juntos. 3 semanas depois da reunião que mudou a perspectiva de dezenas de empresas sobre responsabilidade social, Marco se encontrava diante do espelho de seu quarto, ajustando a gravata azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião. Não usava uma gravata desde os tempos em que ainda trabalhava como engenheiro, e o gesto simples de amarrá-la trouxe uma onda de memórias de quem ele costumava ser. Papai, você está muito elegante, Chiara exclamou da porta do quarto, usando o vestido rosa com flores que Ana havia escolhido para ela durante uma tarde de compras com Olivia. A amizade entre as 2 meninas havia se aprofundado de tal forma que agora pareciam irmãs, compartilhando roupas, brinquedos e segredos sussurrados durante as noites de pijama que se tornaram semanais. Obrigado, princesa. E você está linda como sempre. Marco se ajoelhou para ajustar o laço no cabelo de Chiara. Lembra das regras para hoje à noite? Chiara assentiu solenemente. Comportamento de princesa durante o jantar, deixar vocês conversarem como adultos e não fazer perguntas constrangedoras sobre namoro. Marco riu. Isso mesmo, mas se você ou a Ana se sentirem desconfortáveis em qualquer momento, podem ir para seu quarto brincar, certo? Certo. Mas papai... Chiara o olhou com seus olhos grandes e sérios. Você gosta da Olivia de verdade? A pergunta direta de sua filha fez Marco pausar. Nas últimas semanas, desde que começou a considerar seriamente a possibilidade de algo mais que amizade com Olivia, ele havia se questionado sobre seus verdadeiros sentimentos. A gratidão pela transformação profissional era genuína. O respeito pela mulher que Olivia se tornara era profundo. Mas havia algo mais? Sim, Chiara, eu gosto muito da Olivia. Ela é inteligente, gentil e te trata com muito carinho. E ela é bonita. Sim, ela é bonita, por dentro e por fora. E ela faz você sorrir do jeito que a mamãe fazia? A observação de Chiara atingiu Marco como um raio de clareza. Sim, Olivia o fazia sorrir daquele jeito genuíno que ele pensava ter perdido para sempre. Não era o mesmo tipo de sorriso que sua esposa provocava, mas era real, caloroso e cheio de possibilidades. Sim, princesa, ela me faz sorrir assim. Então tudo bem. A mamãe sempre dizia que queria que você fosse feliz. As palavras simples de Chiara removeram o último vestígio de culpa que Marco carregava sobre seguir em frente romanticamente. Sua filha, com a sabedoria inocente dos 6 anos, havia lhe dado a permissão que ele não sabia que precisava. A campainha tocou exatamente às 7 horas, e Marco abriu a porta para encontrar Olivia e Ana, esperando no corredor. Olivia usava um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos, e seu cabelo estava solto em ondas suaves que emolduravam seu rosto.
Ela estava linda, mas era a expressão de nervosismo misturado com expectativa em seu rosto que fez o coração de Marco acelerar. Boa noite, ele disse, abrindo a porta completamente. Vocês estão deslumbrantes. Obrigada, você também está muito elegante. Olivia entrou, carregando uma sacola que cheirava deliciosamente a comida italiana. Trouxe o jantar do Bela Vista, como prometido. Chiara, Ana! As meninas se abraçaram como se não se vissem há semanas, em vez de apenas 2 dias. Elas correram para o quarto de Chiara, tagarelando animadamente sobre o filme que assistiriam depois do jantar. Marco e Olivia ficaram sozinhos na sala de estar, e subitamente a atmosfera mudou. Não era mais a naturalidade profissional dos últimos meses, mas algo mais, íntimo e vulnerável. Posso confessar algo? Olivia disse, colocando a sacola na mesa de jantar. Estou nervosa. Eu também. É estranho, considerando tudo pelo que passamos juntos. Talvez seja exatamente por isso. Temos muito a perder se isso não der certo. Marco se aproximou dela, parando a uma distância respeitosa. Olivia, não temos que decidir nada esta noite. Podemos simplesmente ver o que acontece naturalmente. Você tem razão. É só que faz tanto tempo desde que me permiti sentir algo real por alguém. O mundo corporativo ensina você a reprimir emoções, e eu me tornei expert nisso. E agora? Agora, estou descobrindo que emoções reprimidas não desaparecem. Elas apenas esperam o momento certo para emergir. Eles passaram os próximos minutos organizando o jantar, conversando sobre assuntos corriqueiros, enquanto se acostumavam com a nova dinâmica entre eles. O apartamento de Marco, embora modesto, estava arrumado com carinho especial para a ocasião. Velas aromáticas criavam uma iluminação suave, e ele havia até comprado flores frescas para o centro da mesa. Marco, Olivia disse enquanto servia a salada caprese, posso te perguntar sobre sua esposa, se não for muito pessoal? Pode perguntar. Falar sobre ela ficou mais fácil com o tempo. Como vocês? Se conheceram? Marco sorriu, lembrando-se. Na faculdade de engenharia. Ela estava estudando arquitetura e tínhamos várias matérias em comum. Era a pessoa mais otimista que eu já havia conhecido, sempre vendo possibilidades onde outros viam problemas. Ela te ensinava isso? Constantemente. Quando enfrentávamos dificuldades financeiras ou problemas no trabalho, ela sempre dizia que cada desafio era uma oportunidade disfarçada para crescermos como pessoas. Parece que foi uma pessoa especial. Foi. E eu sei que ela aprovaria isto. Marco gesticulou entre eles. Você a lembraria dela em alguns aspectos. A determinação, a capacidade de transformar visões em realidade. Olivia sorriu, tocada, pela comparação. É uma honra ser comparada a alguém que claramente foi tão importante para você. As meninas apareceram na sala de jantar naquele momento, famintas e animadas. O jantar transcorreu com naturalidade surpreendente, as crianças dominando a conversa com histórias da escola e planos para o fim de semana. Marco observou Olivia interagindo com Chiara, notando como ela havia aprendido a se comunicar no nível da criança sem ser condescendente. Olivia, Chiara disse enquanto comia seu espaguete, você vai ser minha nova mamãe? O garfo de Olivia parou no meio do caminho para sua boca. Marco sentiu o sangue subir ao rosto, mas antes que pudesse repreender Chiara pela pergunta direta demais, Olivia respondeu com calma. Chiara, seu papai e eu estamos apenas começando a nos conhecer de uma forma diferente. Mas independentemente do que aconteça entre nós, eu sempre vou cuidar de você e te amar como se você fosse minha filha. Isso posso prometer. E se vocês se casarem, Ana vai ser minha irmã de verdade? Ana pulou em sua cadeira. Isso seria incrível. Poderíamos dividir o mesmo quarto. Marco e Olivia se olharam por cima da mesa, ambos percebendo que as crianças já haviam resolvido completamente a situação em suas mentes infantis. Havia algo reconfortante na simplicidade da perspectiva delas. Depois do jantar, as meninas se retiraram para assistir ao filme escolhido, deixando Marco e Olivia sozinhos novamente. Eles se moveram para a varanda pequena do apartamento, onde Marco havia instalado 2 cadeiras confortáveis
que ofereciam vista para as luzes da cidade. A pergunta da Chiara me fez pensar, disse Olivia, aceitando a xícara de café que Marco lhe ofereceu. Não sobre casamento especificamente, mas sobre o que realmente quero da vida. E o que você quer? Durante anos, achei que queria poder, reconhecimento, sucesso financeiro, construir um império que impressionasse meu pai e provasse que eu era capaz. Olivia pausou tomando um gole do café. Mas nos últimos meses descobri que o que realmente quero é conexão genuína. Pessoas que me vejam como Olivia, não como a presidente da Allianz Corporation. E você encontrou isso? Com você, sim, e com Chiara. E interessantemente também no trabalho, agora que mudei minha abordagem. Os funcionários respondem de forma completamente diferente quando você os trata como seres humanos completos. Marco se inclinou em sua cadeira. Sabe, quando era casado, eu pensava que entendia o que era amar alguém. Depois que minha esposa partiu, pensei que nunca mais conseguiria sentir algo assim. E agora? Agora percebo que o amor não é uma quantidade fixa que se esgota quando você perde alguém. É uma capacidade que pode crescer e se adaptar a novas circunstâncias. Olivia olhou para ele com intensidade. Marco, posso ser completamente honesta com você? Por favor, estou apaixonada por você. Não apenas grata pelo que você fez, não apenas impressionada com quem você é, mas genuinamente apaixonada. Ela respirou fundo. E isso me aterroriza porque nunca me permiti ser tão vulnerável com alguém. Marco colocou sua xícara na mesa pequena entre eles e se virou completamente para Olivia. Posso confessar algo também? Ela assentiu. Eu também estou apaixonado por você, e não apenas pela mulher em quem você se transformou, mas pela jornada que fizemos juntos, pela forma como você abraçou a mudança, como trata Chiara, como usou seu poder para criar algo positivo no mundo. Então, o que fazemos agora? Acho que fazemos o que pessoas apaixonadas fazem. Tentamos construir uma vida juntos. Marco se levantou e estendeu a mão para Olivia, que a aceitou sem hesitar. Eles ficaram de pé na pequena varanda. A cidade, espalhada aos seus pés, como um tapete de possibilidades infinitas. Olivia, não posso prometer que será fácil. Sou um pai solo com responsabilidades enormes, traumas do passado, e ainda estou aprendendo a navegar minha nova vida. E eu sou uma executiva workahólica em recuperação, com zero experiência em relacionamentos genuínos e uma filha que precisou crescer rápido demais porque eu estava sempre trabalhando. Eles riram juntos, reconhecendo a imperfeição absoluta e perfeita de sua situação. Mas Marco continuou. Posso prometer que te amarei com honestidade, respeitarei suas ambições e farei tudo o que estiver ao meu alcance para construir uma família feliz para nossas filhas. E eu posso prometer que nunca mais colocarei trabalho acima de família, que apoiarei seus sonhos e que amarei Chiara como se ela tivesse nascido do meu coração. Marco cupped o rosto de Olivia em suas mãos. Então acho que temos um acordo, senhora Allianz. Acho que temos, senhor Salem. O primeiro beijo deles foi gentil, tentativo, carregado com meses de tensão emocional e expectativa. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo com uma mistura de alívio e alegria. Papai, Olivia! A voz de Chiara veio de dentro do apartamento. O filme terminou. Vocês estão se beijando. Aí fora. Eles riram, a inocência direta de Chiara quebrando qualquer tensão residual. Venham aqui, meninas, Olivia chamou. Temos algo para conversar com vocês. Chiara e Ana apareceram na varanda. Suas expressões expectantes, revelando que provavelmente haviam espiado o beijo através da porta de vidro. Meninas, Marco começou. Olivia e eu decidimos que queremos tentar ser uma família de verdade. Isso significa muitas mudanças, mas todas boas. Isso significa que vamos morar todos juntos? Ana perguntou, saltitando ligeiramente. Eventualmente sim, respondeu Olivia, mas devagar, para que todos se acostumem. E significa que vamos ser irmãs oficiais? Chiara adicionou. Significa que vocês já são irmãs no que realmente importa. No coração, disse Marco. As duas meninas se abraçaram e começaram a pular, comemorando como se tivessem ganhado na loteria.
Sua alegria genuína e descomplicada fez tanto Marco quanto Olivia perceberem que haviam tomado a decisão certa. Mais tarde naquela noite, depois que Ana e Olivia partiram com promessas de se verem no dia seguinte, Marco colocou Chiara na cama. Ela estava radiante de felicidade, segurando Gugu firmemente enquanto se aconchegava embaixo das cobertas. Papai, a mamãe teria gostado da Olivia? Marco sorriu, alisando o cabelo da filha. Acho que sua mãe teria adorado a Olivia e teria ficado muito orgulhosa de como você a recebeu em nossa família. Acho que ela está feliz lá no céu, sabendo que não vamos mais ficar sozinhos. Acho que você tem razão, princesa. Enquanto Chiara adormecia, Marco se sentou em sua poltrona favorita na sala de estar, olhando ao redor do apartamento que havia sido seu refúgio durante os anos mais difíceis de sua vida. Em breve, eles se mudariam para algo maior, um lar que acomodaria toda a nova família que estava se formando. Mas esta noite, ele queria apenas absorver o momento, registrar na memória a sensação de estar verdadeiramente feliz novamente. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Olivia. Obrigada pela noite mais perfeita que tive em anos. Ana já está planejando a decoração do quarto que ela e Chiara vão dividir. Marco respondeu. Chiara também. Acho que elas vão ser a parte mais fácil desta transição. Mal posso esperar para começar nossa vida juntos. Boa noite, Marco. Boa noite, Olivia. Te amo. Eu também te amo. Marco guardou o telefone e fechou os olhos, sentindo uma paz profunda que não experimentava há anos. O caminho até aqui havia sido longo e difícil, marcado por perdas devastadoras e humilhações dolorosas. Mas cada desafio o havia preparado para este momento, para esta família, para esta chance de recomeçar com sabedoria ganhada através da experiência. No quarto ao lado, Chiara dormia profundamente, finalmente segura de que nunca mais estaria apenas ela e o papai contra o mundo. E em algum lugar da cidade, Ana e Olivia provavelmente conversavam sobre os mesmos sonhos de família que haviam enchido seu apartamento com risadas naquela noite. Marco sorriu no escuro, lembrando-se das palavras que sua esposa costumava dizer sobre segundas chances serem presentes raros que o universo oferecia apenas para aqueles corajosos, o suficiente para aceitar a possibilidade de mudança. Ele havia encontrado sua segunda chance no lugar mais improvável, nos olhos da mulher que uma vez o havia ferido, mas que agora representava todas as possibilidades de felicidade que o futuro poderia oferecer. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marco e Olivia tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Esta jornada de humilhação, compaixão e transformação nos lembra que todos merecemos segundas chances e que a bondade humana pode florescer nos momentos mais inesperados. Para continuar vivenciando emoções como essas, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas histórias inspiradoras. Se esta narrativa despertou algum sentimento especial em vocês, compartilhem nos comentários qual parte mais os emocionou. Seu feedback é fundamental para continuarmos trazendo histórias que iluminam os aspectos mais belos da natureza humana. Até nossa próxima jornada juntos.